Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Conheça a fantástica história de um jovem que passou por uma experiência sobrenatural e transformadora em sua vida. Um filme para todos aqueles que desejam conhecer a profundidade do amor de Deus e como Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Uma visão cinematográfica que trará para sua vida a certeza do perdão de Deus e te mostrará como seus traumas e medos podem ser vencidos através do poder da oração e da intercessão. Uma mãe se vê esgotada e não sabe como lidar diante da fase difícil que seu filho vive. Ela decide, então, compartilhar seu dilema com suas amigas mais íntimas, como desabafo. O que ela não poderia imaginar é que um poderoso círculo de intercessão se formaria desta conversa informal. Poderosas orações chegam até o trono de Deus e os céus se movem em seu favor. Como resposta, seu filho rebelde se torna alvo do maior amor de todos os tempos, o amor de Deus. Sem ele perceber, novas portas e oportunidades são abertas diante dele, e ao aproveitar essa chance, este jovem descobrirá que Deus tem um plano muito maior do que ele poderia imaginar para a sua vida. Os traumas e barreiras que o acompanharam até aqui agora cairão por terra diante do confronto orquestrado por Deus. Um emocionante e edificador desfecho está preparado para esta história, e você será impactado poderosamente, pois essa obra cinematográfica leva consigo o poder do Deus vivo. Permita-se ter essa experiência sobrenatural com seu Criador, hoje mesmo. Isaias Wright, um jovem que, um ano após encerrar o ensino médio, ainda não tem planos definidos para o futuro. Sua mãe solo, preocupada com o rumo de sua vida, junto com um empresário de sucesso, desafiam Isaías a traçar um novo caminho, mais promissor e alinhado ao seu potencial. A partir desse momento, Isaías passa a ser discipulado por seu novo mentor, enquanto sua mãe, incansável em suas orações, conta com o apoio de uma verdadeira guerreira espiritual, Dona Clara. Unidos pela fé, eles intercedem para que o jovem descubra o propósito de Deus para sua vida. Passo a passo, através das orações e do discipulado, Isaías começa a perceber que existe um plano divino muito maior, esperando para ser revelado. Deus começa a abrir portas inesperadas, mostrando ao jovem que, com fé e dedicação, ele pode superar qualquer obstáculo. Esta emocionante história nos lembra do poder da oração, da intercessão e da importância de termos mentores que nos conduzem na jornada espiritual e de vida. Permita-se ser tocado por esse testemunho transformador, onde o poder de Deus se revela de forma surpreendente e restauradora. À medida que Isaías se aprofunda no discipulado, ele começa a compreender que os desafios que enfrenta são oportunidades para o crescimento e amadurecimento espiritual. Com o apoio de sua mãe e das constantes orações de Dona Clara, ele percebe que cada etapa de sua vida, por mais difícil que pareça, é uma preparação para algo maior. Seus medos e inseguranças, antes intransponíveis, agora começam a perder força diante da nova visão que ele adquire. Através do poder da oração e da orientação de seu mentor, Isaías começa a enxergar que seu futuro está nas mãos de Deus e que ele não precisa ter todas as respostas, mas apenas confiar e dar um passo de fé a cada dia. As portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir de forma inesperada. Novas oportunidades surgem em sua vida profissional e pessoal, e ele entende que o sucesso não está apenas em conquistas materiais, mas na caminhada com Deus e no cumprimento do propósito divino. Com o tempo, Isaías se torna um exemplo de transformação e inspiração para outros jovens, mostrando que não importa o quão incerto o futuro possa parecer, Deus sempre tem um plano preparado. Esta é mais do que uma simples história. É um convite para que você também descubra o propósito de Deus em sua vida, entregando suas preocupações nas mãos dele e confiando no poder da oração. Permita-se ser impactado por esta trajetória de fé e superação, onde o amor de Deus se manifesta de forma poderosa, transformando um jovem sem direção em um homem guiado pela luz divina, pronto para viver os planos que o Senhor tem reservado.
Com o passar dos meses, Isaías começa a perceber que sua vida está tomando um rumo que ele jamais imaginaria. O trabalho árduo, aliado às orações incessantes de sua mãe e de Dona Clara, gera frutos. Ele vê sua mente se expandindo, sua fé se fortalecendo, e seu coração, antes inquieto, agora encontra paz na certeza de que está caminhando no plano de Deus. Sua jornada espiritual não está isenta de desafios. Há dias em que as dúvidas voltam a assombrá-lo, e ele sente o peso das escolhas que precisa fazer. Mas em meio a essas provações, ele encontra consolo no discipulado de seu mentor e no círculo de oração que o cerca. As palavras de sua mãe ecoam em seu coração. Confie em Deus, Ele está no controle. E é essa confiança que o mantém firme, mesmo nas tempestades. Dona Clara, com sua fé inabalável, continua sendo uma guerreira de oração ao lado da mãe de Isaías. Elas intercedem dia e noite, sabendo que o processo de transformação é longo, mas necessário. Suas orações não apenas fortalecem Isaías, mas também criam um ambiente onde o sobrenatural pode acontecer. E é nesse ambiente que Isaías começa a discernir claramente o chamado de Deus para sua vida. Então, em um momento de profunda reflexão, Isaías tem uma experiência transformadora. Ele sente o Espírito de Deus movendo-se de maneira poderosa dentro de si, como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. A partir desse instante, ele entende com clareza o propósito que Deus tem para ele. Não é apenas sobre o sucesso material, mas sobre ser uma luz no mundo, sobre levar esperança e cura aos que estão perdidos, assim como ele um dia esteve. Com renovada determinação, Isaías abraça seu chamado. Ele passa a dedicar sua vida a ajudar outros jovens que, assim como ele, se sentiam sem rumo. Sua trajetória de fé e transformação se torna um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega por completo. E assim, a história de Isaías Wright, antes um jovem sem direção, se torna um exemplo de como o poder da oração, da intercessão e da fé podem transformar até o mais incerto dos caminhos em uma estrada iluminada pela graça e pelo propósito de Deus. A sua vida, agora cheia de propósito, é um lembrete de que Deus sempre está trabalhando, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Esta história continua a impactar, levando cada pessoa a refletir sobre sua própria jornada. Afinal, assim como Isaías, cada um de nós tem um chamado, um plano divino esperando para ser descoberto. Que você, também, se permita ser tocado por essa mensagem e comece a trilhar o caminho que Deus preparou para você. À medida que Isaías começa a viver plenamente o propósito de Deus para sua vida, ele descobre que sua missão vai além de si mesmo. Ele sente em seu coração o desejo de compartilhar com outros a transformação que viveu, e isso o leva a começar a falar publicamente sobre sua jornada. Isaías torna-se um líder em sua comunidade, incentivando outros jovens a buscarem uma vida de oração, fé e propósito. Seus testemunhos começam a impactar profundamente todos ao seu redor. Ele compartilha não apenas suas vitórias, mas também suas lutas, suas dúvidas e as noites de incerteza. Isso toca corações, porque ele se apresenta de forma verdadeira, sem esconder as dificuldades que enfrentou. Cada palavra sua é carregada de autenticidade e fé, mostrando que o processo de transformação é uma caminhada, muitas vezes dolorosa, mas sempre guiada pela mão de Deus. Enquanto isso, as orações de sua mãe e de Dona Clara continuam a ser fundamentais. Elas intercedem não só por Isaías, mas por todos os que cruzam o caminho dele. Elas veem a mão de Deus movendo-se de forma poderosa, abrindo novas oportunidades e levando Isaías a lugares e situações que ele jamais imaginaria. Deus, em sua fidelidade, não apenas guia Isaías, mas também transforma vidas através dele. Com o passar do tempo, Isaías é convidado para compartilhar sua história em diferentes eventos, igrejas e até escolas. Jovens de todas as idades se conectam com sua mensagem, vendo nele um exemplo vivo de que Deus pode mudar qualquer vida. Aqueles que estavam à beira de desistir encontram esperança, e os que viviam sem direção começam a trilhar um novo caminho, inspirado na trajetória de Isaías. Ele não busca glória para si, sempre apontando para Deus como a fonte de toda mudança. E mesmo diante do sucesso e do impacto que sua vida começa a causar,
Isaías permanece humilde, sempre lembrando que tudo o que conquistou foi resultado das orações de sua mãe, do discipulado de seu mentor e da intercessão incansável de Dona Clara. Em um evento marcante, ele sente em seu coração que Deus o está chamando para um novo desafio: abrir uma fundação para jovens em situação de risco, oferecendo-lhes orientação espiritual, apoio emocional e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Com o apoio de seu mentor e de sua mãe, Isaías decide dar esse passo de fé. A fundação se torna um farol de esperança para muitos. Jovens que antes se sentiam perdidos, sem propósito, encontram ali um lugar de acolhimento e transformação. O trabalho de Isaías passa a impactar não apenas sua comunidade local, mas também outras regiões à medida que sua história continua a ser compartilhada. E assim, o jovem Isaías Wright, que um dia não sabia qual rumo seguir, agora lidera um movimento de transformação, movido pelo amor de Deus e pela oração incessante daqueles que nunca desistiram dele. Sua história é uma prova viva de que, quando nos entregamos ao propósito de Deus, Ele faz infinitamente mais do que podemos imaginar. Conheça a fantástica história de um jovem que passou por uma experiência sobrenatural e transformadora em sua vida. Um filme para todos aqueles que desejam conhecer a profundidade do amor de Deus e como Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Uma visão cinematográfica que trará para sua vida a certeza do perdão de Deus e te mostrará como seus traumas e medos podem ser vencidos através do poder da oração e da intercessão. Uma mãe se vê esgotada e não sabe como lidar diante da fase difícil que seu filho vive. Ela decide, então, compartilhar seu dilema com suas amigas mais íntimas, como desabafo. O que ela não poderia imaginar é que um poderoso círculo de intercessão se formaria desta conversa informal. Poderosas orações chegam até o trono de Deus e os céus se movem em seu favor. Como resposta, seu filho rebelde se torna alvo do maior amor de todos os tempos, o amor de Deus. Sem ele perceber, novas portas e oportunidades são abertas diante dele, e ao aproveitar essa chance, este jovem descobrirá que Deus tem um plano muito maior do que ele poderia imaginar para sua vida. Os traumas e barreiras que o acompanharam até aqui agora cairão por terra diante do confronto orquestrado por Deus. Um emocionante e edificador desfecho está preparado para esta história, e você será impactado poderosamente, pois essa obra cinematográfica leva consigo o poder do Deus vivo. Permita-se ter essa experiência sobrenatural com seu Criador, hoje mesmo. Isaías Wright, um jovem que, um ano após encerrar o ensino médio, ainda não tem planos definidos para o futuro. Sua mãe solo, preocupada com o rumo de sua vida, junto com um empresário de sucesso, desafiam Isaías a traçar um novo caminho, mais promissor e alinhado ao seu potencial. A partir desse momento, Isaías passa a ser discipulado por seu novo mentor, enquanto sua mãe, incansável em suas orações, conta com o apoio de uma verdadeira guerreira espiritual, Dona Clara. Unidos pela fé, eles intercedem para que o jovem descubra o propósito de Deus para sua vida. Passo a passo, através das orações e do discipulado, Isaías começa a perceber que existe um plano divino muito maior, esperando para ser revelado. Deus começa a abrir portas inesperadas, mostrando ao jovem que, com fé e dedicação, ele pode superar qualquer obstáculo. Esta emocionante história nos lembra do poder da oração, da intercessão e da importância de termos mentores que nos conduzem na jornada espiritual e de vida. Permita-se ser tocado por esse testemunho transformador, onde o poder de Deus se revela de forma surpreendente e restauradora. À medida que Isaías se aprofunda no discipulado, ele começa a compreender que os desafios que enfrenta são oportunidades para o crescimento e amadurecimento espiritual. Com o apoio de sua mãe e das constantes orações de Dona Clara, ele percebe que cada etapa de sua vida, por mais difícil que pareça, é uma preparação para algo maior. Seus medos e inseguranças, antes intransponíveis, agora começam a perder força diante da nova visão que ele adquire. Através do poder da oração e da orientação de seu mentor, Isaías começa a enxergar que seu futuro está nas mãos de Deus e que ele não precisa ter todas as respostas, mas apenas confiar e dar um passo de fé a cada dia.
As portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir de forma inesperada. Novas oportunidades surgem em sua vida profissional e pessoal, e ele entende que o sucesso não está apenas em conquistas materiais, mas na caminhada com Deus e no cumprimento do propósito divino. Com o tempo, Isaías se torna um exemplo de transformação e inspiração para outros jovens, mostrando que não importa o quão incerto o futuro possa parecer, Deus sempre tem um plano preparado. Esta é mais do que uma simples história. É um convite para que você também descubra o propósito de Deus em sua vida, entregando suas preocupações nas mãos dele e confiando no poder da oração. Permita-se ser impactado por esta trajetória de fé e superação, onde o amor de Deus se manifesta de forma poderosa, transformando um jovem sem direção em um homem guiado pela luz divina, pronto para viver os planos que o Senhor tem reservado. Com o passar dos meses, Isaías começa a perceber que sua vida está tomando um rumo que ele jamais imaginaria. O trabalho árduo, aliado às orações incessantes de sua mãe e de Dona Clara, gera frutos. Ele vê sua mente se expandindo, sua fé se fortalecendo, e seu coração, antes inquieto, agora encontra paz na certeza de que está caminhando no plano de Deus. Sua jornada espiritual não está isenta de desafios. Há dias em que as dúvidas voltam a assombrá-lo, e ele sente o peso das escolhas que precisa fazer. Mas em meio a essas provações, ele encontra consolo no discipulado de seu mentor e no círculo de oração que o cerca. As palavras de sua mãe ecoam em seu coração. Confie em Deus, Ele está no controle. E é essa confiança que o mantém firme, mesmo nas tempestades. Dona Clara, com sua fé inabalável, continua sendo uma guerreira de oração ao lado da mãe de Isaías. Elas intercedem dia e noite, sabendo que o processo de transformação é longo, mas necessário. Suas orações não apenas fortalecem Isaías, mas também criam um ambiente onde o sobrenatural pode acontecer. E é nesse ambiente que Isaías começa a discernir claramente o chamado de Deus para sua vida. Então, em um momento de profunda reflexão, Isaías tem uma experiência transformadora. Ele sente o Espírito de Deus movendo-se de maneira poderosa dentro de si, como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. A partir desse instante, ele entende com clareza o propósito que Deus tem para ele. Não é apenas sobre o sucesso material, mas sobre ser uma luz no mundo, sobre levar esperança e cura aos que estão perdidos, assim como ele um dia esteve. Com renovada determinação, Isaías abraça seu chamado. Ele passa a dedicar sua vida a ajudar outros jovens que, assim como ele, se sentiam sem rumo. Sua trajetória de fé e transformação se torna um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega por completo. E assim, a história de Isaías Wright, antes um jovem sem direção, se torna um exemplo de como o poder da oração, da intercessão e da fé podem transformar até o mais incerto dos caminhos em uma estrada iluminada pela graça e pelo propósito de Deus. A sua vida, agora cheia de propósito, é um lembrete de que Deus sempre está trabalhando, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Esta história continua a impactar, levando cada pessoa a refletir sobre sua própria jornada. Afinal, assim como Isaías, cada um de nós tem um chamado, um plano divino esperando para ser descoberto. Que você, também, se permita ser tocado por essa mensagem e comece a trilhar o caminho que Deus preparou para você. À medida que Isaías começa a viver plenamente o propósito de Deus para sua vida, ele descobre que sua missão vai além de si mesmo. Ele sente em seu coração o desejo de compartilhar com outros a transformação que viveu, e isso o leva a começar a falar publicamente sobre sua jornada. Isaías torna-se um líder em sua comunidade, incentivando outros jovens a buscarem uma vida de oração, fé e propósito. Seus testemunhos começam a impactar profundamente todos ao seu redor. Ele compartilha não apenas suas vitórias, mas também suas lutas, suas dúvidas e as noites de incerteza. Isso toca corações, porque ele se apresenta de forma verdadeira, sem esconder as dificuldades que enfrentou. Cada palavra sua é carregada de autenticidade e fé, mostrando que o processo de transformação é uma caminhada, muitas vezes dolorosa, mas sempre guiada pela mão de Deus. Enquanto isso, as orações de sua mãe e de Dona Clara continuam a ser fundamentais.
Elas intercedem não só por Isaías, mas por todos os que cruzam o caminho dele. Elas veem a mão de Deus movendo-se de forma poderosa, abrindo novas oportunidades e levando Isaías a lugares e situações que ele jamais imaginaria. Deus, em sua fidelidade, não apenas guia Isaías, mas também transforma vidas através dele. Com o passar do tempo, Isaías é convidado para compartilhar sua história em diferentes eventos, igrejas e até escolas. Jovens de todas as idades se conectam com sua mensagem, vendo nele um exemplo vivo de que Deus pode mudar qualquer vida. Aqueles que estavam à beira de desistir encontram esperança, e os que viviam sem direção começam a trilhar um novo caminho, inspirado na trajetória de Isaías. Ele não busca glória para si, sempre apontando para Deus como a fonte de toda mudança. E mesmo diante do sucesso e do impacto que sua vida começa a causar, Isaías permanece humilde, sempre lembrando que tudo o que conquistou foi resultado das orações de sua mãe, do discipulado de seu mentor e da intercessão incansável de Dona Clara. Em um evento marcante, ele sente em seu coração que Deus o está chamando para um novo desafio: abrir uma fundação para jovens em situação de risco, oferecendo-lhes orientação espiritual, apoio emocional e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Com o apoio de seu mentor e de sua mãe, Isaías decide dar esse passo de fé. A fundação se torna um farol de esperança para muitos. Jovens que antes se sentiam perdidos, sem propósito, encontram ali um lugar de acolhimento e transformação. O trabalho de Isaías passa a impactar não apenas sua comunidade local, mas também outras regiões à medida que sua história continua a ser compartilhada. E assim, o jovem Isaías Wright, que um dia não sabia qual rumo seguir, agora lidera um movimento de transformação, movido pelo amor de Deus e pela oração incessante daqueles que nunca desistiram dele. Sua história é uma prova viva de que, quando nos entregamos ao propósito de Deus, Ele faz infinitamente mais do que podemos imaginar. Conheça a fantástica história de um jovem que passou por uma experiência sobrenatural e transformadora em sua vida. Um filme para todos aqueles que desejam conhecer a profundidade do amor de Deus e como Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Uma visão cinematográfica que trará para sua vida a certeza do perdão de Deus e te mostrará como seus traumas e medos podem ser vencidos através do poder da oração e da intercessão. Uma mãe se vê esgotada e não sabe como lidar diante da fase difícil que seu filho vive. Ela decide, então, compartilhar seu dilema com suas amigas mais íntimas, como desabafo. O que ela não poderia imaginar é que um poderoso círculo de intercessão se formaria desta conversa informal. Poderosas orações chegam até o trono de Deus e os céus se movem em seu favor. Como resposta, seu filho rebelde se torna alvo do maior amor de todos os tempos, o amor de Deus. Sem ele perceber, novas portas e oportunidades são abertas diante dele, e ao aproveitar essa chance, este jovem descobrirá que Deus tem um plano muito maior do que ele poderia imaginar para a sua vida. Os traumas e barreiras que o acompanharam até aqui agora cairão por terra, diante do confronto orquestrado por Deus. Um emocionante e edificador desfecho está preparado para esta história. E você será impactado poderosamente, pois essa obra cinematográfica leva consigo o poder do Deus vivo. Permita-se ter essa experiência sobrenatural com seu Criador, hoje mesmo. Isaías Wright, um jovem que, um ano após encerrar o ensino médio, ainda não tem planos definidos para o futuro. Sua mãe solo, preocupada com o rumo de sua vida, junto com um empresário de sucesso, desafiam Isaías a traçar um novo caminho, mais promissor e alinhado ao seu potencial. A partir desse momento, Isaías passa a ser discipulado por seu novo mentor, enquanto sua mãe, incansável em suas orações, conta com o apoio de uma verdadeira guerreira espiritual, Dona Clara. Unidos pela fé, eles intercedem para que o jovem descubra o propósito de Deus para sua vida. Passo a passo, através das orações e do discipulado, Isaías começa a perceber que existe um plano divino muito maior, esperando para ser revelado. Deus começa a abrir portas inesperadas, mostrando ao jovem que, com fé e dedicação, ele pode superar qualquer obstáculo. Esta emocionante história nos lembra do poder da oração, da intercessão
e da importância de termos mentores que nos conduzem na jornada espiritual e de vida. Permita-se ser tocado por esse testemunho transformador, onde o poder de Deus se revela de forma surpreendente e restauradora. À medida que Isaías se aprofunda no discipulado, ele começa a compreender que os desafios que enfrenta são oportunidades para o crescimento e amadurecimento espiritual. Com o apoio de sua mãe e das constantes orações de Dona Clara, ele percebe que cada etapa de sua vida, por mais difícil que pareça, é uma preparação para algo maior. Seus medos e inseguranças, antes intransponíveis, agora começam a perder força diante da nova visão que ele adquire. Através do poder da oração e da orientação de seu mentor, Isaías começa a enxergar que seu futuro está nas mãos de Deus e que ele não precisa ter todas as respostas, mas apenas confiar e dar um passo de fé a cada dia. As portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir de forma inesperada. Novas oportunidades surgem em sua vida profissional e pessoal, e ele entende que o sucesso não está apenas em conquistas materiais, mas na caminhada com Deus e no cumprimento do propósito divino. Com o tempo, Isaías se torna um exemplo de transformação e inspiração para outros jovens, mostrando que não importa o quão incerto o futuro possa parecer, Deus sempre tem um plano preparado. Esta é mais do que uma simples história. É um convite para que você também descubra o propósito de Deus em sua vida, entregando suas preocupações nas mãos dele e confiando no poder da oração. Permita-se ser impactado por esta trajetória de fé e superação, onde o amor de Deus se manifesta de forma poderosa, transformando um jovem sem direção em um homem guiado pela luz divina, pronto para viver os planos que o Senhor tem reservado. Com o passar dos meses, Isaías começa a perceber que sua vida está tomando um rumo que ele jamais imaginaria. O trabalho árduo, aliado às orações incessantes de sua mãe e de Dona Clara, gera frutos. Ele vê sua mente se expandindo, sua fé se fortalecendo, e seu coração, antes inquieto, agora encontra paz na certeza de que está caminhando no plano de Deus. Sua jornada espiritual não está isenta de desafios. Há dias em que as dúvidas voltam a assombrá-lo, e ele sente o peso das escolhas que precisa fazer. Mas em meio a essas provações, ele encontra consolo no discipulado de seu mentor e no círculo de oração que o cerca. As palavras de sua mãe ecoam em seu coração. Confie em Deus, Ele está no controle. E é essa confiança que o mantém firme, mesmo nas tempestades. Dona Clara, com sua fé inabalável, continua sendo uma guerreira de oração ao lado da mãe de Isaías. Elas intercedem dia e noite, sabendo que o processo de transformação é longo, mas necessário. Suas orações não apenas fortalecem Isaías, mas também criam um ambiente onde o sobrenatural pode acontecer. E é nesse ambiente que Isaías começa a discernir claramente o chamado de Deus para sua vida. Então, em um momento de profunda reflexão, Isaías tem uma experiência transformadora. Ele sente o Espírito de Deus movendo-se de maneira poderosa dentro de si, como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. A partir desse instante, ele entende com clareza o propósito que Deus tem para ele. Não é apenas sobre o sucesso material, mas sobre ser uma luz no mundo, sobre levar esperança e cura aos que estão perdidos, assim como ele um dia esteve. Com renovada determinação, Isaías abraça seu chamado. Ele passa a dedicar sua vida a ajudar outros jovens que, assim como ele, se sentiam sem rumo. Sua trajetória de fé e transformação se torna um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega por completo. E assim, a história de Isaías Wright, antes um jovem sem direção, se torna um exemplo de como o poder da oração, da intercessão e da fé podem transformar até o mais incerto dos caminhos em uma estrada iluminada pela graça e pelo propósito de Deus. A sua vida, agora cheia de propósito, é um lembrete de que Deus sempre está trabalhando, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Esta história continua a impactar, levando cada pessoa a refletir sobre sua própria jornada. Afinal, assim como Isaías, cada um de nós tem um chamado, um plano divino esperando para ser descoberto. Que você, também, se permita ser tocado por essa mensagem e comece a trilhar o caminho que Deus preparou para você. À medida que Isaías começa a viver plenamente o propósito de Deus para sua vida,
ele descobre que sua missão vai além de si mesmo. Ele sente em seu coração o desejo de compartilhar com outros a transformação que viveu, e isso o leva a começar a falar publicamente sobre sua jornada. Isaías torna-se um líder em sua comunidade, incentivando outros jovens a buscarem uma vida de oração, fé e propósito. Seus testemunhos começam a impactar profundamente todos ao seu redor. Ele compartilha não apenas suas vitórias, mas também suas lutas, suas dúvidas e as noites de incerteza. Isso toca corações, porque ele se apresenta de forma verdadeira, sem esconder as dificuldades que enfrentou. Cada palavra sua é carregada de autenticidade e fé, mostrando que o processo de transformação é uma caminhada, muitas vezes dolorosa, mas sempre guiada pela mão de Deus. Enquanto isso, as orações de sua mãe e de Dona Clara continuam a ser fundamentais. Elas intercedem não só por Isaías, mas por todos os que cruzam o caminho dele. Elas veem a mão de Deus movendo-se de forma poderosa, abrindo novas oportunidades e levando Isaías a lugares e situações que ele jamais imaginaria. Deus, em sua fidelidade, não apenas guia Isaías, mas também transforma vidas através dele. Com o passar do tempo, Isaías é convidado para compartilhar sua história em diferentes eventos, igrejas e até escolas. Jovens de todas as idades se conectam com sua mensagem, vendo nele um exemplo vivo de que Deus pode mudar qualquer vida. Aqueles que estavam à beira de desistir encontram esperança, e os que viviam sem direção começam a trilhar um novo caminho, inspirado na trajetória de Isaías. Ele não busca glória para si, sempre apontando para Deus como a fonte de toda mudança. E mesmo diante do sucesso e do impacto que sua vida começa a causar, Isaías permanece humilde, sempre lembrando que tudo o que conquistou foi resultado das orações de sua mãe, do discipulado de seu mentor e da intercessão incansável de Dona Clara. Em um evento marcante, ele sente em seu coração que Deus o está chamando para um novo desafio: abrir uma fundação para jovens em situação de risco, oferecendo-lhes orientação espiritual, apoio emocional e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Com o apoio de seu mentor e de sua mãe, Isaías decide dar esse passo de fé. A fundação se torna um farol de esperança para muitos. Jovens que antes se sentiam perdidos, sem propósito, encontram ali um lugar de acolhimento e transformação. O trabalho de Isaías passa a impactar não apenas sua comunidade local, mas também outras regiões à medida que sua história continua a ser compartilhada. E assim, o jovem Isaías Wright, que um dia não sabia qual rumo seguir, agora lidera um movimento de transformação, movido pelo amor de Deus e pela oração incessante daqueles que nunca desistiram dele. Sua história é uma prova viva de que, quando nos entregamos ao propósito de Deus, Ele faz infinitamente mais do que podemos imaginar. Conheça a fantástica história de um jovem que passou por uma experiência sobrenatural e transformadora em sua vida. Um filme para todos aqueles que desejam conhecer a profundidade do amor de Deus e como Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Uma visão cinematográfica que trará para sua vida a certeza do perdão de Deus e te mostrará como seus traumas e medos podem ser vencidos através do poder da oração e da intercessão. Uma mãe se vê esgotada e não sabe como lidar diante da fase difícil que seu filho vive. Ela decide, então, compartilhar seu dilema com suas amigas mais íntimas, como desabafo. O que ela não poderia imaginar é que um poderoso círculo de intercessão se formaria desta conversa informal. Poderosas orações chegam até o trono de Deus e os céus se movem em seu favor. Como resposta, seu filho rebelde se torna alvo do maior amor de todos os tempos, o amor de Deus. Sem ele perceber, novas portas e oportunidades são abertas diante dele, e ao aproveitar essa chance, este jovem descobrirá que Deus tem um plano muito maior do que ele poderia imaginar para a sua vida. Os traumas e barreiras que o acompanharam até aqui agora cairão por terra diante do confronto orquestrado por Deus. Um emocionante e edificador desfecho está preparado para esta história, e você será impactado poderosamente, pois essa obra cinematográfica leva consigo o poder do Deus vivo. Permita-se ter essa experiência sobrenatural com seu Criador, hoje mesmo. Isaías Wright, um jovem que,
Um ano após encerrar o ensino médio, ainda não tem planos definidos para o futuro. Sua mãe solo, preocupada com o rumo de sua vida, junto com um empresário de sucesso, desafiam Isaías a traçar um novo caminho, mais promissor e alinhado ao seu potencial. A partir desse momento, Isaías passa a ser discipulado por seu novo mentor, enquanto sua mãe, incansável em suas orações, conta com o apoio de uma verdadeira guerreira espiritual, Dona Clara. Unidos pela fé, eles intercedem para que o jovem descubra o propósito de Deus para sua vida. Passo a passo, através das orações e do discipulado, Isaías começa a perceber que existe um plano divino muito maior, esperando para ser revelado. Deus começa a abrir portas inesperadas, mostrando ao jovem que, com fé e dedicação, ele pode superar qualquer obstáculo. Esta emocionante história nos lembra do poder da oração, da intercessão e da importância de termos mentores que nos conduzem na jornada espiritual e de vida. Permita-se ser tocado por esse testemunho transformador, onde o poder de Deus se revela de forma surpreendente e restauradora. À medida que Isaías se aprofunda no discipulado, ele começa a compreender que os desafios que enfrenta são oportunidades para o crescimento e amadurecimento espiritual. Com o apoio de sua mãe e das constantes orações de Dona Clara, ele percebe que cada etapa de sua vida, por mais difícil que pareça, é uma preparação para algo maior. Seus medos e inseguranças, antes intransponíveis, agora começam a perder força diante da nova visão que ele adquire. Através do poder da oração e da orientação de seu mentor, Isaías começa a enxergar que seu futuro está nas mãos de Deus e que ele não precisa ter todas as respostas, mas apenas confiar e dar um passo de fé a cada dia. As portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir de forma inesperada. Novas oportunidades surgem em sua vida profissional e pessoal, e ele entende que o sucesso não está apenas em conquistas materiais, mas na caminhada com Deus e no cumprimento do propósito divino. Com o tempo, Isaías se torna um exemplo de transformação e inspiração para outros jovens, mostrando que não importa o quão incerto o futuro possa parecer, Deus sempre tem um plano preparado. Esta é mais do que uma simples história. É um convite para que você também descubra o propósito de Deus em sua vida, entregando suas preocupações nas mãos dele e confiando no poder da oração. Permita-se ser impactado por esta trajetória de fé e superação, onde o amor de Deus se manifesta de forma poderosa, transformando um jovem sem direção em um homem guiado pela luz divina, pronto para viver os planos que o Senhor tem reservado. Com o passar dos meses, Isaías começa a perceber que sua vida está tomando um rumo que ele jamais imaginaria. O trabalho árduo, aliado às orações incessantes de sua mãe e de Dona Clara, gera frutos. Ele vê sua mente se expandindo, sua fé se fortalecendo, e seu coração, antes inquieto, agora encontra paz na certeza de que está caminhando no plano de Deus. Sua jornada espiritual não está isenta de desafios. Há dias em que as dúvidas voltam a assombrá-lo, e ele sente o peso das escolhas que precisa fazer. Mas em meio a essas provações, ele encontra consolo no discipulado de seu mentor e no círculo de oração que o cerca. As palavras de sua mãe ecoam em seu coração. Confie em Deus, Ele está no controle. E é essa confiança que o mantém firme, mesmo nas tempestades. Dona Clara, com sua fé inabalável, continua sendo uma guerreira de oração ao lado da mãe de Isaías. Elas intercedem dia e noite, sabendo que o processo de transformação é longo, mas necessário. Suas orações não apenas fortalecem Isaías, mas também criam um ambiente onde o sobrenatural pode acontecer. E é nesse ambiente que Isaías começa a discernir claramente o chamado de Deus para sua vida. Então, em um momento de profunda reflexão, Isaías tem uma experiência transformadora. Ele sente o Espírito de Deus movendo-se de maneira poderosa dentro de si, como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. A partir desse instante, ele entende com clareza o propósito que Deus tem para ele. Não é apenas sobre o sucesso material, mas sobre ser uma luz no mundo, sobre levar esperança e cura aos que estão perdidos, assim como ele um dia esteve. Com renovada determinação, Isaías abraça seu chamado. Ele passa a dedicar sua vida a ajudar outros jovens que, assim como ele, se sentiam sem rumo.
sua trajetória de fé e transformação se torna um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega por completo. E assim, a história de Isaias Wright, antes um jovem sem direção, se torna um exemplo de como o poder da oração, da intercessão e da fé podem transformar até o mais incerto dos caminhos em uma estrada iluminada pela graça e pelo propósito de Deus. A sua vida, agora cheia de propósito, é um lembrete de que Deus sempre está trabalhando, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Esta história continua a impactar, levando cada pessoa a refletir sobre sua própria jornada. Afinal, assim como Isaías, cada um de nós tem um chamado, um plano divino esperando para ser descoberto. Que você, também, se permita ser tocado por essa mensagem e comece a trilhar o caminho que Deus preparou para você. À medida que Isaías começa a viver plenamente o propósito de Deus para sua vida, ele descobre que sua missão vai além de si mesmo. Ele sente em seu coração o desejo de compartilhar com outros a transformação que viveu, e isso o leva a começar a falar publicamente sobre sua jornada. Isaías torna-se um líder em sua comunidade, incentivando outros jovens a buscarem uma vida de oração, fé e propósito. Seus testemunhos começam a impactar profundamente todos ao seu redor. Ele compartilha não apenas suas vitórias, mas também suas lutas, suas dúvidas e as noites de incerteza. Isso toca corações, porque ele se apresenta de forma verdadeira, sem esconder as dificuldades que enfrentou. Cada palavra sua é carregada de autenticidade e fé, mostrando que o processo de transformação é uma caminhada, muitas vezes dolorosa, mas sempre guiada pela mão de Deus. Enquanto isso, as orações de sua mãe e de Dona Clara continuam a ser fundamentais. Elas intercedem não só por Isaías, mas por todos os que cruzam o caminho dele. Elas veem a mão de Deus movendo-se de forma poderosa, abrindo novas oportunidades e levando Isaías a lugares e situações que ele jamais imaginaria. Deus, em sua fidelidade, não apenas guia Isaías, mas também transforma vidas através dele. Com o passar do tempo, Isaías é convidado para compartilhar sua história em diferentes eventos, igrejas e até escolas. Jovens de todas as idades se conectam com sua mensagem, vendo nele um exemplo vivo de que Deus pode mudar qualquer vida. Aqueles que estavam à beira de desistir encontram esperança, e os que viviam sem direção começam a trilhar um novo caminho, inspirado na trajetória de Isaías. Ele não busca glória para si, sempre apontando para Deus como a fonte de toda mudança. E mesmo diante do sucesso e do impacto que sua vida começa a causar, Isaías permanece humilde, sempre lembrando que tudo o que conquistou foi resultado das orações de sua mãe, do discipulado de seu mentor e da intercessão incansável de Dona Clara. Em um evento marcante, ele sente em seu coração que Deus o está chamando para um novo desafio. Abrir uma fundação para jovens em situação de risco, oferecendo-lhes orientação espiritual, apoio emocional e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Com o apoio de seu mentor e de sua mãe, Isaías decide dar esse passo de fé. A fundação se torna um farol de esperança para muitos. Jovens que antes se sentiam perdidos, sem propósito, encontram ali um lugar de acolhimento e transformação. O trabalho de Isaías passa a impactar não apenas sua comunidade local, mas também outras regiões à medida que sua história continua a ser compartilhada. E assim, o jovem Isaias Wright, que um dia não sabia qual rumo seguir, agora lidera um movimento de transformação, movido pelo amor de Deus e pela oração incessante daqueles que nunca desistiram dele. Sua história é uma prova viva de que, quando nos entregamos ao propósito de Deus, Ele faz infinitamente mais do que podemos imaginar. Conheça a fantástica história de um jovem que passou por uma experiência sobrenatural e transformadora em sua vida. Um filme para todos aqueles que desejam conhecer a profundidade do amor de Deus e como Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Uma visão cinematográfica que trará para sua vida a certeza do perdão de Deus e te mostrará como seus traumas e medos podem ser vencidos através do poder da oração e da intercessão. Uma mãe se vê esgotada e não sabe como lidar diante da fase difícil que seu filho vive. Ela decide, então, compartilhar seu dilema com suas amigas mais íntimas, como desabafo. O que ela não poderia imaginar é que um poderoso círculo de intercessão se formaria.
desta conversa informal. Poderosas orações chegam até o trono de Deus e os céus se movem em seu favor. Como resposta, seu filho rebelde se torna alvo do maior amor de todos os tempos, o amor de Deus. Sem ele perceber, novas portas e oportunidades são abertas diante dele, e ao aproveitar essa chance, este jovem descobrirá que Deus tem um plano muito maior do que ele poderia imaginar para a sua vida. Os traumas e barreiras que o acompanharam até aqui agora cairão por terra diante do confronto orquestrado por Deus. Um emocionante e edificador desfecho está preparado para esta história. E você será impactado poderosamente, pois essa obra cinematográfica leva consigo o poder do Deus vivo. Permita-se ter essa experiência sobrenatural com seu Criador, hoje mesmo. Isaias Wright, um jovem que, um ano após encerrar o ensino médio, ainda não tem planos definidos para o futuro. Sua mãe solo, preocupada com o rumo de sua vida, junto com um empresário de sucesso, desafiam Isaías a traçar um novo caminho, mais promissor e alinhado ao seu potencial. A partir desse momento, Isaías passa a ser discipulado por seu novo mentor, enquanto sua mãe, incansável em suas orações, conta com o apoio de uma verdadeira guerreira espiritual, Dona Clara. Unidos pela fé, eles intercedem para que o jovem descubra o propósito de Deus para sua vida. Passo a passo, através das orações e do discipulado, Isaías começa a perceber que existe um plano divino muito maior, esperando para ser revelado. Deus começa a abrir portas inesperadas, mostrando ao jovem que, com fé e dedicação, ele pode superar qualquer obstáculo. Esta emocionante história nos lembra do poder da oração, da intercessão e da importância de termos mentores que nos conduzem na jornada espiritual e de vida. Permita-se ser tocado por esse testemunho transformador, onde o poder de Deus se revela de forma surpreendente e restauradora. À medida que Isaías se aprofunda no discipulado, ele começa a compreender que os desafios que enfrenta são oportunidades para o crescimento e amadurecimento espiritual. Com o apoio de sua mãe e das constantes orações de Dona Clara, ele percebe que cada etapa de sua vida, por mais difícil que pareça, é uma preparação para algo maior. Seus medos e inseguranças, antes intransponíveis, agora começam a perder força diante da nova visão que ele adquire. Através do poder da oração e da orientação de seu mentor, Isaías começa a enxergar que seu futuro está nas mãos de Deus e que ele não precisa ter todas as respostas, mas apenas confiar e dar um passo de fé a cada dia. As portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir de forma inesperada. Novas oportunidades surgem em sua vida profissional e pessoal, e ele entende que o sucesso não está apenas em conquistas materiais, mas na caminhada com Deus e no cumprimento do propósito divino. Com o tempo, Isaías se torna um exemplo de transformação e inspiração para outros jovens, mostrando que não importa o quão incerto o futuro possa parecer, Deus sempre tem um plano preparado. Esta é mais do que uma simples história. É um convite para que você também descubra o propósito de Deus em sua vida, entregando suas preocupações nas mãos dele e confiando no poder da oração. Permita-se ser impactado por esta trajetória de fé e superação, onde o amor de Deus se manifesta de forma poderosa, transformando um jovem sem direção em um homem guiado pela luz divina, pronto para viver os planos que o Senhor tem reservado. Com o passar dos meses, Isaías começa a perceber que sua vida está tomando um rumo que ele jamais imaginaria. O trabalho árduo, aliado às orações incessantes de sua mãe e de Dona Clara, gera frutos. Ele vê sua mente se expandindo, sua fé se fortalecendo, e seu coração, antes inquieto, agora encontra paz na certeza de que está caminhando no plano de Deus. Sua jornada espiritual não está isenta de desafios. Há dias em que as dúvidas voltam a assombrá-lo, e ele sente o peso das escolhas que precisa fazer. Mas em meio a essas provações, ele encontra consolo no discipulado de seu mentor e no círculo de oração que o cerca. As palavras de sua mãe ecoam em seu coração. Confie em Deus, Ele está no controle. E é essa confiança que o mantém firme, mesmo nas tempestades. Dona Clara, com sua fé inabalável, continua sendo uma guerreira de oração ao lado da mãe de Isaías. Elas intercedem dia e noite, sabendo que o processo de transformação é longo, mas necessário.
Suas orações não apenas fortalecem Isaías, mas também criam um ambiente onde o sobrenatural pode acontecer. E é nesse ambiente que Isaías começa a discernir claramente o chamado de Deus para a sua vida. Então, em um momento de profunda reflexão, Isaías tem uma experiência transformadora. Ele sente o Espírito de Deus movendo-se de maneira poderosa dentro de si, como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. A partir desse instante, ele entende com clareza o propósito que Deus tem para ele. Não é apenas sobre o sucesso material, mas sobre ser uma luz no mundo, sobre levar esperança e cura aos que estão perdidos, assim como ele um dia esteve. Com renovada determinação, Isaías abraça seu chamado. Ele passa a dedicar sua vida a ajudar outros jovens que, assim como ele, se sentiam sem rumo. Sua trajetória de fé e transformação se torna um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega por completo. E assim, a história de Isaías Wright, antes um jovem sem direção, se torna um exemplo de como o poder da oração, da intercessão e da fé podem transformar até o mais incerto dos caminhos em uma estrada iluminada pela graça e pelo propósito de Deus. A sua vida, agora cheia de propósito, é um lembrete de que Deus sempre está trabalhando, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Esta história continua a impactar, levando cada pessoa a refletir sobre sua própria jornada. Afinal, assim como Isaías, cada um de nós tem um chamado, um plano divino esperando para ser descoberto. Que você, também, se permita ser tocado por essa mensagem e comece a trilhar o caminho que Deus preparou para você. À medida que Isaías começa a viver plenamente o propósito de Deus para sua vida, ele descobre que sua missão vai além de si mesmo. Ele sente em seu coração o desejo de compartilhar com outros a transformação que viveu, e isso o leva a começar a falar publicamente sobre sua jornada. Isaías torna-se um líder em sua comunidade, incentivando outros jovens a buscarem uma vida de oração, fé e propósito. Seus testemunhos começam a impactar profundamente todos ao seu redor. Ele compartilha não apenas suas vitórias, mas também suas lutas, suas dúvidas e as noites de incerteza. Isso toca corações, porque ele se apresenta de forma verdadeira, sem esconder as dificuldades que enfrentou. Cada palavra sua é carregada de autenticidade e fé, mostrando que o processo de transformação é uma caminhada, muitas vezes dolorosa, mas sempre guiada pela mão de Deus. Enquanto isso, as orações de sua mãe e de Dona Clara continuam a ser fundamentais. Elas intercedem não só por Isaías, mas por todos os que cruzam o caminho dele. Elas veem a mão de Deus movendo-se de forma poderosa, abrindo novas oportunidades e levando Isaías a lugares e situações que ele jamais imaginaria. Deus, em sua fidelidade, não apenas guia Isaías, mas também transforma vidas através dele. Com o passar do tempo, Isaías é convidado para compartilhar sua história em diferentes eventos, igrejas e até escolas. Jovens de todas as idades se conectam com sua mensagem, vendo nele um exemplo vivo de que Deus pode mudar qualquer vida. Aqueles que estavam à beira de desistir encontram esperança, e os que viviam sem direção começam a trilhar um novo caminho, inspirado na trajetória de Isaías. Ele não busca glória para si, sempre apontando para Deus como a fonte de toda mudança. E mesmo diante do sucesso e do impacto que sua vida começa a causar, Isaías permanece humilde, sempre lembrando que tudo o que conquistou foi resultado das orações de sua mãe, do discipulado de seu mentor e da intercessão incansável de Dona Clara. Em um evento marcante, ele sente em seu coração que Deus o está chamando para um novo desafio: abrir uma fundação para jovens em situação de risco, oferecendo-lhes orientação espiritual, apoio emocional e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Com o apoio de seu mentor e de sua mãe, Isaías decide dar esse passo de fé. A fundação se torna um farol de esperança para muitos. Jovens que antes se sentiam perdidos, sem propósito, encontram ali um lugar de acolhimento e transformação. O trabalho de Isaías passa a impactar não apenas sua comunidade local, mas também outras regiões à medida que sua história continua a ser compartilhada. E assim, o jovem Isaías Wright, que um dia não sabia qual rumo seguir, agora lidera um movimento de transformação, movido pelo amor de Deus e pela oração incessante daqueles que nunca desistiram dele.
Sua história é uma prova viva de que, quando nos entregamos ao propósito de Deus, Ele faz infinitamente mais do que podemos imaginar. Conheça a fantástica história de um jovem que passou por uma experiência sobrenatural e transformadora em sua vida. Um filme para todos aqueles que desejam conhecer a profundidade do amor de Deus e como Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Uma visão cinematográfica que trará para sua vida a certeza do perdão de Deus e te mostrará como seus traumas e medos podem ser vencidos através do poder da oração e da intercessão. Uma mãe se vê esgotada e não sabe como lidar diante da fase difícil que seu filho vive. Ela decide, então, compartilhar seu dilema com suas amigas mais íntimas, como desabafo. O que ela não poderia imaginar é que um poderoso círculo de intercessão se formaria desta conversa informal. Poderosas orações chegam até o trono de Deus e os céus se movem em seu favor. Como resposta, seu filho rebelde se torna alvo do maior amor de todos os tempos, o amor de Deus. Sem ele perceber, novas portas e oportunidades são abertas diante dele, e ao aproveitar essa chance, este jovem descobrirá que Deus tem um plano muito maior do que ele poderia imaginar para a sua vida. Os traumas e barreiras que o acompanharam até aqui agora cairão por terra diante do confronto orquestrado por Deus. Um emocionante e edificador desfecho está preparado para esta história, e você será impactado poderosamente, pois essa obra cinematográfica leva consigo o poder do Deus vivo. Permita-se ter essa experiência sobrenatural com seu Criador, hoje mesmo. Isaias Wright, um jovem que, um ano após encerrar o ensino médio, ainda não tem planos definidos para o futuro. Sua mãe solo, preocupada com o rumo de sua vida, junto com um empresário de sucesso, desafiam Isaías a traçar um novo caminho, mais promissor e alinhado ao seu potencial. A partir desse momento, Isaías passa a ser discipulado por seu novo mentor, enquanto sua mãe, incansável em suas orações, conta com o apoio de uma verdadeira guerreira espiritual, Dona Clara. Unidos pela fé, eles intercedem para que o jovem descubra o propósito de Deus para sua vida. Passo a passo, através das orações e do discipulado, Isaías começa a perceber que existe um plano divino muito maior, esperando para ser revelado. Deus começa a abrir portas inesperadas, mostrando ao jovem que, com fé e dedicação, ele pode superar qualquer obstáculo. Esta emocionante história nos lembra do poder da oração, da intercessão e da importância de termos mentores que nos conduzem na jornada espiritual e de vida. Permita-se ser tocado por esse testemunho transformador, onde o poder de Deus se revela de forma surpreendente e restauradora. À medida que Isaías se aprofunda no discipulado, ele começa a compreender que os desafios que enfrenta são oportunidades para o crescimento e amadurecimento espiritual. Com o apoio de sua mãe e das constantes orações de Dona Clara, ele percebe que cada etapa de sua vida, por mais difícil que pareça, é uma preparação para algo maior. Seus medos e inseguranças, antes intransponíveis, agora começam a perder força diante da nova visão que ele adquire. Através do poder da oração e da orientação de seu mentor, Isaías começa a enxergar que seu futuro está nas mãos de Deus e que ele não precisa ter todas as respostas, mas apenas confiar e dar um passo de fé a cada dia. As portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir de forma inesperada. Novas oportunidades surgem em sua vida profissional e pessoal, e ele entende que o sucesso não está apenas em conquistas materiais, mas na caminhada com Deus e no cumprimento do propósito divino. Com o tempo, Isaías se torna um exemplo de transformação e inspiração para outros jovens, mostrando que não importa o quão incerto o futuro possa parecer, Deus sempre tem um plano preparado. Esta é mais do que uma simples história. É um convite para que você também descubra o propósito de Deus em sua vida, entregando suas preocupações nas mãos dele e confiando no poder da oração. Permita-se ser impactado por esta trajetória de fé e superação, onde o amor de Deus se manifesta de forma poderosa, transformando um jovem sem direção em um homem guiado pela luz divina, pronto para viver os planos que o Senhor tem reservado. Com o passar dos meses, Isaías começa a perceber que sua vida está tomando um rumo que ele jamais imaginaria.
O trabalho árduo, aliado às orações incessantes de sua mãe e de Dona Clara, gera frutos. Ele vê sua mente se expandindo, sua fé se fortalecendo, e seu coração, antes inquieto, agora encontra paz na certeza de que está caminhando no plano de Deus. Sua jornada espiritual não está isenta de desafios. Há dias em que as dúvidas voltam a assombrá-lo, e ele sente o peso das escolhas que precisa fazer. Mas em meio a essas provações, ele encontra consolo no discipulado de seu mentor e no círculo de oração que o cerca. As palavras de sua mãe ecoam em seu coração. Confie em Deus, Ele está no controle. E é essa confiança que o mantém firme, mesmo nas tempestades. Dona Clara, com sua fé inabalável, continua sendo uma guerreira de oração ao lado da mãe de Isaías. Elas intercedem dia e noite, sabendo que o processo de transformação é longo, mas necessário. Suas orações não apenas fortalecem Isaías, mas também criam um ambiente onde o sobrenatural pode acontecer. E é nesse ambiente que Isaías começa a discernir claramente o chamado de Deus para sua vida. Então, em um momento de profunda reflexão, Isaías tem uma experiência transformadora. Ele sente o Espírito de Deus movendo-se de maneira poderosa dentro de si, como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. A partir desse instante, ele entende com clareza o propósito que Deus tem para ele. Não é apenas sobre o sucesso material, mas sobre ser uma luz no mundo, sobre levar esperança e cura aos que estão perdidos, assim como ele um dia esteve. Com renovada determinação, Isaías abraça seu chamado. Ele passa a dedicar sua vida a ajudar outros jovens que, assim como ele, se sentiam sem rumo. Sua trajetória de fé e transformação se torna um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega por completo. E assim, a história de Isaías Wright, antes um jovem sem direção, se torna um exemplo de como o poder da oração, da intercessão e da fé podem transformar até o mais incerto dos caminhos em uma estrada iluminada pela graça e pelo propósito de Deus. A sua vida, agora cheia de propósito, é um lembrete de que Deus sempre está trabalhando, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Esta história continua a impactar, levando cada pessoa a refletir sobre sua própria jornada. Afinal, assim como Isaías, cada um de nós tem um chamado, um plano divino esperando para ser descoberto. Que você, também, se permita ser tocado por essa mensagem e comece a trilhar o caminho que Deus preparou para você. À medida que Isaías começa a viver plenamente o propósito de Deus para sua vida, ele descobre que sua missão vai além de si mesmo. Ele sente em seu coração o desejo de compartilhar com outros a transformação que viveu, e isso o leva a começar a falar publicamente sobre sua jornada. Isaías torna-se um líder em sua comunidade, incentivando outros jovens a buscarem uma vida de oração, fé e propósito. Seus testemunhos começam a impactar profundamente todos ao seu redor. Ele compartilha não apenas suas vitórias, mas também suas lutas, suas dúvidas e as noites de incerteza. Isso toca corações, porque ele se apresenta de forma verdadeira, sem esconder as dificuldades que enfrentou. Cada palavra sua é carregada de autenticidade e fé, mostrando que o processo de transformação é uma caminhada, muitas vezes dolorosa, mas sempre guiada pela mão de Deus. Enquanto isso, as orações de sua mãe e de Dona Clara continuam a ser fundamentais. Elas intercedem não só por Isaías, mas por todos os que cruzam o caminho dele. Elas veem a mão de Deus movendo-se de forma poderosa, abrindo novas oportunidades e levando Isaías a lugares e situações que ele jamais imaginaria. Deus, em sua fidelidade, não apenas guia Isaías, mas também transforma vidas através dele. Com o passar do tempo, Isaías é convidado para compartilhar sua história em diferentes eventos, igrejas e até escolas. Jovens de todas as idades se conectam com sua mensagem, vendo nele um exemplo vivo de que Deus pode mudar qualquer vida. Aqueles que estavam à beira de desistir encontram esperança, e os que viviam sem direção começam a trilhar um novo caminho, inspirado na trajetória de Isaías. Ele não busca glória para si, sempre apontando para Deus como a fonte de toda mudança. E mesmo diante do sucesso e do impacto que sua vida começa a causar, Isaías permanece humilde, sempre lembrando que tudo o que conquistou foi resultado das orações de sua mãe, do discipulado de seu mentor
e da intercessão incansável de Dona Clara. Em um evento marcante, ele sente em seu coração que Deus o está chamando para um novo desafio: abrir uma fundação para jovens em situação de risco, oferecendo-lhes orientação espiritual, apoio emocional e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Com o apoio de seu mentor e de sua mãe, Isaías decide dar esse passo de fé. A fundação se torna um farol de esperança para muitos. Jovens que antes se sentiam perdidos, sem propósito, encontram ali um lugar de acolhimento e transformação. O trabalho de Isaías passa a impactar não apenas sua comunidade local, mas também outras regiões à medida que sua história continua a ser compartilhada. E assim, o jovem Isaías Wright, que um dia não sabia qual rumo seguir, agora lidera um movimento de transformação, movido pelo amor de Deus e pela oração incessante daqueles que nunca desistiram dele. Sua história é uma prova viva de que, quando nos entregamos ao propósito de Deus, Ele faz infinitamente mais do que podemos imaginar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.